Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São João, Evangelista São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é surpreendente, porque os discípulos desesperados, né? Quando eu digo desesperado, eu digo sem esperança de que acontecesse aquilo que Jesus tinha lhe dito, né, a respeito da ressurreição dele mesmo. Eles ali, desmotivado, cabisbaixo, de repente escutam de São Pedro dizendo: olha, eu vou pescar, eu não vou ficar aqui podemos usar a expressão, nesta marisia, neste luto, eu vou pescar. Então os outros discípulos disseram: nós vamos contigo. E foram pescar com São Pedro. Enquanto eles pescaram a noite toda e não encontraram nada, logo pela manhã, ao voltar do mar, quando chegam próximo da praia, eles veem Jesus. Só que eles não reconhecem que é Jesus. E Jesus pergunta algo interessante, que está no versículo 5. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Responderam eles. Disse-lhes Jesus: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então, São João, que escreveu o seu evangelho e que no capítulo 20, versículo 30, capítulo 20, se eu não me engano é no versículo 30, 31, 30. Jesus fez na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, São João, não no Evangelho de hoje, mas versículos anteriores, São João vai dizer que muitos sinais Jesus havia feito para que creiamos nele. Então, quando acontece a pesca milagrosa, depois de uma noite de pescaria falida, fracassada, completamente inútil, podemos assim dizer, quando Jesus manda lançar a rede ao lado direito do barco e pescar, quando eles veem a rede repleta de peixes, e peixes grandes, que vai dizer um pouco mais à frente no versículo 11, são 153 peixes grandes. Quando eles veem isso, São João vai dizer: é o Senhor, é o Senhor. E quando ele diz que é o Senhor, veja a atitude, comportamento de Pedro. Pedro que ama Jesus. Um pouco mais à frente, Jesus vai perguntar isso a Pedro e Pedro vai confirmar. Pedro que ama Jesus, veja o que ele faz. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Ou seja, ele não esperou, São Pedro não esperou voltar para a margem do mar com os barcos. O que iria demorar, era muito lento fazer isso. Ainda mais porque a barca estava com a rede com 153 grandes peixes. Isso iria demorar, isso iria custar muito. São Pedro veste a sua túnica, pula na água e a nado ele corre ao encontro do seu amado. Ele corre ao encontro do Senhor Jesus. E veja que ao chegar na praia, ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e também pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes.
Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhes: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Então veja, meus irmãos, que vamos ver aqui que experiência extraordinária. Os discípulos desesperados, ou seja, sem esperança, voltam para a vida velha, buscam preencher o vazio, né, da ausência de Cristo, pelo menos a ausência física, com o trabalho, com a pescaria. E quantas vezes nós fazemos isso? Buscamos preencher o vazio que há em nós com coisas, fazer coisas, ou qualquer outra atividade que você imaginar, quando na verdade a única coisa, na verdade não é nem coisa, a única pessoa que preenche o vazio que há em nós, como dizia Santo Agostinho, né? Existe um vazio, existe um abismo na minha alma que só pode ser preenchido pelo Senhor. Por isso dizia Santo Agostinho ainda: inquieto anda o meu coração enquanto não repousar em Deus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de compreender que somente o Senhor é suficiente para preencher o vazio que está no nosso coração. Somente o Senhor. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.